Então, eu fui meditando ao longo do tempo, desde que nós chegamos aqui, e o Espírito me guiou para outra palavra. Hoje é dia 25 de dezembro, né? É dia que todo mundo comemora o Natal, né? O Pai Natal, como chamam lá os europeus, ou outro nome, que fala de um velhinho com uma barba branca, que todo final de ano, no dia 25, traz presentes para as crianças, né? Só que esse tema acaba confundindo a gente do verdadeiro significado do Natal. O significado do Natal é o nascimento de Cristo. E o nascimento de Cristo, ele é diferente dessa história de fadas que é contada sobre o Natal. Quando eu vim para cá, então, me veio esse tema, o nascimento de Jesus, dizendo em paralelo que o nascimento dele significa também o nascimento dele em nós, né? Nós, quando estamos seguindo o Evangelho, no início a gente tem o nascimento de Jesus na nossa vida. Então a primeira história que eu vou contar hoje vai estar em Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. O profeta Isaías, ele é 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. E sendo ele 700 anos em Cristo, ele profetizou essa palavra que dizia assim: porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principato está sobre os seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Aleluia. Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No versículo 7, do incremento deste principato e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então esse é o real significado do Natal. Só que no nascimento de Jesus não foi algo normal. A Bíblia fala em Mateus, no primeiro evangelho, que quando de eu nascer, os magos já avisaram a Herodes, né, que viam a estrela passar, então eles já sabiam que Jesus tinha nascido. Só que quando Jesus nasceu, com pouco tempo, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, falando para ele voltar, para ele ir ao Egito, e só voltar quando ele mandasse. E aí, ouvindo essa palavra, eu me perguntei, mas por quê? Né? Por que Deus mandou Jesus, né, José, Maria, ao Egito? Aí a resposta veio ao meu coração dizendo assim: porque quando Jesus nasce, a primeira coisa que Deus quer é que você se lembre de onde você estava preso. O Egito foi por onde o povo de Israel ficou preso por anos e sofreram nas mãos dos faraós, né? E Deus levantou Moisés para o libertar. Então essa palavra veio. Deus então vai te mostrar de onde você foi preso, aonde você não tinha liberdade.
E na sequência, depois de Herodes morto, José teve um novo sonho e o anjo do Senhor pediu para que ele voltasse, não é? E aí, o que veio no meu coração foi que Deus te livrará desde o começo até o fim. Então, entendendo que tudo isso o mundo oferece para a gente confusão. O velhinho de barba branca, os presentes de Natal, é para confundir o nascimento do nosso Salvador. Mas não é só isso. É o Natal, é a Páscoa, que fala sobre o coelho, é a Sexta-feira Santa, que fala sobre a carne, sobre não comer carne, comer peixe. Muitas dessas coisas vêm para nos confundir o real significado delas. E a palavra que eu trago hoje não é essas que eu li. A palavra que eu trago hoje está em Romanos 10, versículo 11. E ela diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então não importa se o mundo mostra, se o mundo confunde, se as pessoas te confundem, se a situação da vida tira seu foco, se você não enxerga, Deus fala, Ele não deixará você ser confundido. Ele sempre será claro, Ele sempre será luz no seu caminho, Ele sempre vai endireitar suas veredas, Ele sempre vai te mostrar o seu rumo, Ele sempre estará contigo. E eu lendo essa palavra, que era outra, porque aqui eu tinha preparado já há alguns dias, ela era de 1 Samuel e falava de Saul, mas não era que era para mim vir falar aqui. Jesus tendo nascido, em paralelo, a mesma coisa de nós quando a gente aceita Cristo. Quando a gente aceita Cristo, Cristo nasce no nosso coração. E a primeira coisa que acontece é alguém querer matar Cristo no seu coração. Você vê que quando Jesus nasceu, a primeira coisa que Herodes fez foi mandar matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Mas Deus, conhecendo o fim das coisas, antes do princípio delas, o livrou da morte, pedindo para que eles fossem ao Egito. E assim Deus faz com você. Quando o inimigo preparar uma armadilha, virá aquela palavra: 10.000 cairão ao seu lado, 1.000 à sua direita, mas nenhuma lhe atingirão. Afinal você está na sombra do Onipotente. E a sombra do Onipotente significa que o Todo-Poderoso estará como seu norte, estará na sua vida e estará no seu coração. Sendo Jesus então o real significado do dia 25, o nascimento dele, lembra a nós que nós temos que ter cuidado com a nossa fé. A primeira coisa que Herodes fez foi mandar matar as crianças, mas Deus, antes disso, os livrou. Depois disso, a outra história que vem em Mateus trata que Jesus foi ao deserto e ficou dias lá e foi tentado pelo Satanás a pecar contra Deus. Então isso vem no meu coração que assim que você começa a sua fé em Cristo, que tentam matar a sua fé, a segunda fase ela é um deserto. Deserto que você precisa ser exercitado para continuar a sua fé em Deus em meio à tribulação, em meio às dificuldades, em meio
aos dardos inflamados do inimigo. Mas no final delas, Deus estará contigo. É isso que vem no meu coração. Deus estará contigo no final delas. Então, Jesus sendo nascido, e no nosso coração tendo nascido também, veio outra palavra no meu coração. Essa Bíblia aqui que eu tenho, que ela tem uma foto de um leão de um lado e tem uma frase do outro. Na verdade, ela foi uma resposta de Deus, né? Vou contar essa breve história. Eu estava pedindo para Deus uma orientação a respeito de uma atitude que eu teria que ter, né? Eu iria estar presente no meio de muitas pessoas e o que eu deveria fazer. E aí eu entrei numa loja e a loja tinha um monte de Bíblias, né? E aí eu vi essa Bíblia aqui, nossa, eu acho tão bonito o leão, né? O leão simboliza muito o poder de Deus. E aí quando eu virei ela, estava escrito: os maus fogem mesmo quando ninguém os percebe, mas o homem honesto é valente como um leão. Então eu entendi que você tem que enfrentar os seus problemas, porque você está com Deus, e mais forte é o teu Deus do que o que está no mundo. No livro de Romanos, no capítulo 10, no mesmo capítulo 10, na sequência da palavra diz assim, no versículo 12: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Com essa palavra a gente entende que não importa se você é rico, se você é pobre, se você é negro, se você é branco, se você é homem, se você é mulher, se você sabe menos, se você sabe mais, se você é novo convertido, se você já está há muito tempo, se você tem um cargo ou não. Deus não diferencia ninguém. Para Deus todo mundo é igual. Na sequência do versículo 13 fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, irmãos, no dia 25 de dezembro, hoje, o que a gente tem que estar comemorando é o nascimento de Cristo e o nascimento da nossa salvação, o nascimento da nossa liberdade, o nascimento da nossa oportunidade de reconciliação com Deus, o nascimento da nossa vida, porque antes não estávamos vivos. Na sequência do versículo 14 diz: como pois invocarão aquele em que não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Hoje minha maior oração era para Deus, dizendo: Senhor, eu não quero um culto normal, eu não quero simplesmente falar, eu quero que as pessoas sintam a tua presença, eu quero que as pessoas sintam o seu poder, eu quero que as pessoas recebam a cura, eu quero que as pessoas recebam um milagre na vida, eu quero que todo mundo saia daqui renovado, eu quero que não só ele, mas que a família, que os amigos, quem está em volta deles também sejam abençoados por intermédio da vida deles. Eu quero que a glória de Deus resplandeça por cada um dos que estão aqui, porque a glória de Deus vai vir por canal de vocês, por intermédio de vocês Jesus vai para outras vidas, por intermédio de vocês vai vir cura e libertação para outras pessoas. E é isso, e é essa mensagem que Deus trouxe ao meu coração para entregar para vocês. Meus irmãos,
eu sempre quis pregar, né? Há 10 anos, 14 anos atrás, eu estava na igreja, na Assembleia de Deus, lá do Margarida. Acho que muitos me conhecem mais pelo louvor, para eu tocar guitarra, para eu estar fazendo algumas coisas assim, mas o que eu realmente gosto mesmo é da palavra. Eu gosto mais do que do instrumento. Isso é uma coisa minha, né? Eu nem compartilho muito, mas a Karina vê que volta e meia no final de semana eu fico lendo, eu não fico tocando, eu fico lendo, eu fico estudando, né? Porque infinitas são as coisas que Deus tem para te oferecer. Mas louvar também é muito bom. Eu sempre quis pregar, mas nos 4, 5 anos que eu tive na igreja, eu nunca senti a presença de Deus na minha vida como eu sinto agora. Há 10 anos atrás eu orava, eu pedia resposta a Deus, eu pedia intercessão pela minha família, né? Eu pedia a Deus que os libertasse, eu pedia a Deus que viesse a trazer a verdade, a revelação aos olhos dele. E aí eu sentia que eu não era ouvido. Eu sentia que eu não era ouvido. E era meio difícil, né, ser evangélico no meio de um monte de pessoas que não eram, né? Eu era praticamente só. E ia, mesmo assim ia, né? Aí tinha as piadinhas, enfim, muitas mensagens desmotivantes para você não continuar. No livro de Eclesiastes 3 fala que há um tempo determinado para todas as coisas. E muitas vezes a gente tenta acelerar o processo com a nossa ansiedade, mas como a palavra diz, lance sobre ele toda a tua ansiedade. 10 anos depois, eu nunca imaginaria que minha família, boa parte dela estaria convertida ao reino de Deus, e eu nem me imaginaria de volta. E 10 anos depois desse acontecido, eu orar e ter resposta de Deus, porque quando Deus quer falar, pode ter certeza que você vai ouvir. Você não vai ficar com dúvida. Não vai ficar com dúvida. Ele vai usar uma pessoa, ele vai usar uma palavra, ele vai usar uma situação. Vai ser tão claro que você não vai ter como dizer que não foi Deus que falou. Poxa, mas ninguém sabe disso, isso é muito íntimo meu. Deus sabe. Nossa, mas não tinha nunca como alguém saber que eu estava sentindo isso. Deus sabe que você sente. No fim de todas as coisas, a gente enxerga que no tempo de Deus, na vontade de Deus, que os planos dele são sempre, em todo momento, em qualquer circunstância, melhor do que os nossos. Ele sempre tem reservado para a gente algo muito além do que a gente esperava. Sempre vai surpreender a gente, vai surpreender os outros que vão olhar para a gente e ver, nossa, mas que mudança! Não é mudança, é vontade de Deus, né? Aí 10 anos atrás eu orava e pedia, Deus, nossa, eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo, eu queria muito sentir a presença, ter revelação, ter discernimento espiritual, né? A gente, quando você vai seguindo no Evangelho, você vai sentindo muita vontade de ter esses dons espirituais, né? E naquele tempo eu não tinha nenhum. Não tinha nenhum, não ia, não fluía, né? E hoje, irmão, tipo, muitos anos depois, Deus fala comigo em sonho. Deus fala comigo usando um pastor, usando um irmão. Deus fala comigo abrindo uma palavra, mostrando uma mensagem no celular. E é muito incrível como andar com Cristo é muito melhor do que andar no mundo. É muito melhor. A Bíblia fala que a paz de Cristo transcende todo o entendimento. Então às vezes você está passando por um problema, mas você está feliz. Ninguém está entendendo por que você está feliz. Você está feliz. Olha, se eu fosse você, eu não estaria muito bem não, mas você está.
porque você está com Cristo e a paz dele transcende todo entendimento. Afinal, ele é o príncipe da paz. E então, vendo aqui hoje essa maratona de cultos que nós tivemos aí na casa dos irmãos, sempre muito forte, né? Vendo as almas que se converteram. Esqueçam aqui o Romário, ou o que vocês conhecem de mim, né? Ou quem eu sou. Se atente só à palavra de Deus e aquilo que serve. Afinal, eu não tenho nada a oferecer para vocês, mas eu posso falar de alguém que tem, e tem muito a oferecer. Aí nesses cultos todos eu tenho sentido bastante a presença de Deus, e não é só isso, eu tenho enxergado que Deus tem algo muito grande aqui, e que Deus tem algo muito grande para vocês. Quem há anos atrás olharia para cá e enxergaria isso? Isso aqui é um tempo de mudança. Isso aqui é um tempo de poder de Deus. Isso aqui é um tempo de bênção. Então, anos depois, estou eu aqui e vejo meu pai convertido. Eu não esperava, de verdade. Talvez vocês olhando assim, não sei, mas eu não esperava, porque era um outro caminho, né? E nem os meus tios, nem nada, eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas como a vontade de Deus e os planos de Deus são maiores do que os nossos, hoje eu entendo tudo o que aconteceu e o porquê de hoje estarmos aqui. E por que foi dessa forma. Aleluia, isso é muito bom. Eu não vou me estender muito na mensagem aqui, vou terminar logo aqui. E continuando no livro de Romanos 10, que fala muito ao coração da gente. No versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, eu ouvi pela palavra de Deus. Aí, a outra palavra que me apareceu, estando eu sentado ali, foi esse mesmo versículo. Por incrível que pareça, o ventilador bateu algumas vezes e caiu em Romanos 10. Eu falei, deve ser aqui mesmo, não é possível, certo? E aí a palavra diz, no versículo 20, pulando mais 3, e Isaías ousadamente diz: fui achado pelo que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. E com isso, Deus falava no meu coração que muitas vezes nós não estamos procurando Ele, muitas vezes nós não estamos correndo atrás de Cristo, mas a sua misericórdia, mesmo assim te alcança, e mesmo que você não esteja procurando Ele, Ele se revela para você. Então, irmãos, termino minha palavra por aqui. Eu vou entregar aqui. Essa foi a mensagem que Deus deu no meu coração. Peço a oração de vocês que continue pela avó da Karina. Afinal, todos nós que estamos aqui somos fruto de uma oração de alguma pessoa. É de uma mãe, é de um tio, é de um irmão, é de alguém que você não conhece. E a oração do justo, nossa, Deus atende, certo? Então vamos orar para que Deus venha operar um milagre, e que no próximo culto a gente venha estar contando esse testemunho maravilhoso aqui para vocês, tá bom? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, né?
Glória a Deus, boa foi essa palavra, né? Louvado o Senhor. Estou muito feliz pela vida do meu filho, não só pela vida dele, mas pela vida de todos que aqui estão, né, irmãos? Deus é fiel, Deus é tremendo. Eu confesso que eu fui muito desmantelado. Minha mãe, a Ivone e outras irmãs oraram quase a vida inteira para Deus me libertar, mas quando pegou lá na frente a ajuda da irmã Joana com a Aniquele, subindo o morro à meia-noite, né, aos montes, e era um momento que eu estava passando pela maior aflição, aquela de, não sei o que a gente não explode, sabe, de tanta aflição de todos os lados. Eu me lembro que ela me acordava às 3 horas da manhã, bora vamos orar por ti. Me arrancava da cama, levava lá para o quarto, né? E eu ficava lá de joelho, e elas orando, meu joelho doendo. Eu digo, meu Deus, essas abençoadas não pararam de orar não. Parece que tinha uns pregos debaixo do meu joelho doendo. E elas tentando, o que essa mulher quer, meu Deus, né? E eu sei que elas fizeram um propósito lá, e por mais que eu resisti, né? Eu não resisti, né? E